queridos amantes da boa gastronomia e do empreendedorismo. Estamos aqui começando mais um episódio do podcast Match Gastronômico. Eu sou a Manu Carvalho. Eu sou o Gabriel Carvalho e a gente está aqui mais uma semana para explorar o sabor do sucesso e aprender com histórias inspiradoras. Então já pega a taça e vem com a gente que o bate-papo hoje vai ser bom, né, Manu? Essa taça tá com água porque o convidado de hoje tem uma trajetória impressionante. Ele deixou o mundo das relações internacionais para quê? Para investir no universo gastronômico. É isso aí, Manu. Hoje ele é uma das lendas aqui da gastronomia francesa paulista, né? É mesmo. Então, muito obrigado pela presença, Paulo Bittelmann, do Le Jazz, para quem conhece aqui de São Paulo, uma das casas mais tradicionais da gastronomia francesa. Bom, já são 6 casas. Ele vai contar um pouquinho da história e trouxe bastante comida pra gente hoje também, né, Paulo? É isso aí, obrigado. Muito obrigado pelo convite, Gabriel, Manu. Pro Le Jazz é muito bom poder estar com vocês nesse programa que está só começando e tem muito chão pela frente, né? Isso aí. Paulo, a gente está muito animado porque, assim, a história do Le Jazz é uma história muito inspiradora. E a sua história também, eu sei que você é um escritor, além de tudo, não é isso? Pois é, trouxe aqui alguns livros para vocês. Aqui é um livro para cada um dos 10 anos do Le Jazz. Muito bacana. Que é Alma de Bistrô, a trajetória do Le Jazz. Amei! Escrito pelo Luiz Américo Camargo, grande jornalista e curador e amigo, que se aprofundou muito na nossa história e quando a gente completou 10 anos fez esse apanhado aí. Paulo, então além de estar no universo da gastronomia, você também é um grande escritor, é isso? Um iniciante. Esse daqui foi o livro que eu fiz quando eu morei em Paris, que é sobre a gastronomia francesa. Eu fiz em primeira pessoa, visitando um diário de primeira pessoa para contar a rotina das viagens que eu fazia, e minha colega francesa estava escrevendo sobre a história da gastronomia. Então, também fica aqui para vocês, é Viagem Gastronômica à França, um passeio pelo país mais apetitoso do mundo. Eu não sou escritor, mas foi um prazer poder dar uma passeada nesse mundo da literatura. Legal. Queremos saber depois algumas histórias aqui, quando você morou em Paris. Bom, antes da gente começar o programa, a gente vai deixar o quê? Nossas redes sociais, porque a gente ama que você nos siga. Dê bastante estrelinha, like. Então, é @match.gastronômico. É isso aí. E lá tem o nosso link pro YouTube também. Se inscreve no nosso canal. Por favor. No nosso TikTok. Ajude Spotify, a gente. Não deixa de seguir não, hein, turma? Agora a gente quer conhecer um pouquinho da história do Paulo, que sempre teve sua paixão com relações, né? A gente pode falar que o restaurante é também uma relação. Total. E aí, conta pra gente essa transição de você olhar e falar assim... enfim, tinha relações internacionais, trabalhava com isso e aí me mudei e quis ir para um outro universo. Eu sempre gostei de relacionamentos com pessoas diferentes, e fui estudar relações internacionais também um pouco pela curiosidade do internacionalismo da coisa. E isso acabou me levando aí para ir para um mundo de trabalho internacional. Trabalhei numa trading por muitos anos, que me levou aí a morar na China e Angola, e depois eu acabei indo estudar na Europa também. Você fala mandarim também? Eu falo, tá enferrujando, mas eu estudei muito. Estudei durante 2 anos, todos os dias lá. Caramba. E é um prazer, né? Mas isso já faz quase 20 anos. É uma das línguas mais complicadas de se aprender, né? Porque tem uma questão não só a entonação tem um peso muito importante na forma que você... E os caracteres são mais de 5.000 caracteres do simplificado, fora o tradicional. Mas é uma aventura, e aí você vai ter a parte de falar, que é um pouco mais fácil, e a parte de escrita você precisa se dedicar um pouco mais, e tem uma questão muito forte de memorização dos caracteres, né? Mas enfim, dentro desse mundo dos relacionamentos, eu escolhi primeiro o internacional, mas tem tudo a ver com a gastronomia, porque nessas experiências, o assunto principal da minha vida era a gastronomia, era conhecer tudo desse mundo do serviço, da hospitalidade e da comida em si, né? E sem dúvida, morando pelo mundo, você construiu muita referência. Benchmark, a gente sempre fala aqui da importância das referências, né, para o nosso segmento, mas de China a Angola, passando por Europa, você deve ter visto muita coisa diferente que de alguma forma enriqueceu, né, a sua base para o que você faz hoje. Sim, e eu não deixava perder a oportunidade, não pulava nenhuma refeição, não pulo nenhuma refeição. Difícil fazer um lanchinho, a não ser que o lanchinho seja gastronômico. E então, com isso, eu fui explorando todos os cantos da China, mesmo de Angola, e aí as viagens todas que eu fazia a trabalho e de passeio.
E entrar na gastronomia acho que foi muito natural também. E aí, que momento que você olhou e falou assim, você já sabia cozinhar ou não? Ou você teve a ideia do conceito? Como é que foi isso? Eu gostava de cozinhar, amava gastronomia, mas não sabia cozinhar. Tá. Gostaria que eu gostaria que eu soubesse, mas a verdade é que eu era um iniciante. E quando surgiu esse convite em 2009 pelos meus sócios Chico e Gil para ser um investidor do Le Jazz, que no começo eu entrei como investidor, né? Para mim foi um prazer enorme, né? Acho que o próprio convite veio porque eles sabiam desse meu interesse, dessa minha relação. Mas eles que eram os dois que estavam com a ideia, um ia na cozinha, o outro ia cuidar do serviço, da experiência do cliente, e queriam sócios ligados para ajudar nessa empreitada. Legal. E foi depois de 2-3 anos de Le Jazz que a gente resolveu expandir, e foi nesse momento de expansão que fez sentido a minha entrada no dia a dia da empresa, do grupo, e aí que eu fui fazer um MBA para me especializar um pouco em gestão, em Madrid, na Espanha, e depois fiz 6 meses de Ritz Escoffier em Paris, uma escola de gastronomia. Foi como pagar um pedágio, um bom pedágio. Belo pedágio para poder voltar a entrar na gestão com mais conhecimento de causa. Aproveitei esses 6 meses para escrever esse livro para ganhar mais ainda conteúdo e história. E voltei e entrei. Aí me juntei aos dois, a gente formou um trio aí, cada um cuidando de uma área. Foi em qual ano, Paulo? Em 2012, Legal. no ano que a gente começou a fazer a expansão. Paulo, antes de eu seguir com você, conta um pouquinho do que você trouxe aqui pra gente hoje. Aqui é o resultado do nosso último projeto, o Le Jazz Boulangerie, que a gente inaugurou em março do ano passado. A gente vai completar 1 ano agora, daqui a 2 semanas. E aqui eu trouxe então os principais, assim, os clássicos da boulangerie francesa, né, representado aqui pelo croissant, principalmente, pelo chocolate. Parece até que é falso, Parece, né? De tão bonito. Esse brilho aí é uma maravilha, né? Haja manteiga também, mas manteiga dá boa. E a história, né, de vocês saírem de um restaurante francês e irem para uma padaria, uma boulangerie, como é que foi isso? Porque não é um passo tão claro, né? Tipo... Esse ano a gente vai completar 15 anos do grupo, desde a inauguração. Então, quando a gente fez 12 anos, a gente já tinha 4 restaurantes e um bar, o Le Jazz Petit Bar. Sim. Que fica lá em Pinheiros, vizinho da loja de Pinheiros, e funciona meio complementar. Ou antes, ou depois, ou até quem quer fazer como a ideia principal. Mas você serve a comida do Le Jazz no bar ou não? Não, a gente tem alguns, os principais estão lá. O steak tartar tem. Tem o camembert também, o mollet. E tem pratos próprios de uma viagem, uma pesquisa que a gente fez no País Basco francês. Então tem uma influência francesa, mas mais basca, do sudoeste da França. E aí a gente tinha essa ideia, já tinha aberto 4 restaurantes, tinha o barzinho, e falava, putz, a gente quer continuar crescendo aos poucos, né? Que esse é o nosso estilo de esperar as coisas se solidificarem para a gente fazer um próximo passo. E estava na hora, a gente sentia isso, mas falava, putz, pra onde? Será que a gente vai fazer com a mesma marca ou vamos trazer alguma coisa aqui, construir algo novo, que complemente? E a gente falou, putz, seria legal, tem que ser dentro do guarda-chuva francês, que é a nossa casa, onde a gente se apega e onde a gente morou, os 3. E não tem que ser uma coisa que concorra com o próprio Le Jazz, ou que seja conflitante. Então a gente sempre teve a ideia de fazer alguma coisa meio café, Le Jazz e tal. E na pandemia, que eu estou chamando de pandemia, o nosso sócio Chico, ele se acabou se especializando em pães. Ele já sempre gostou, mas lá ele teve tempo na sua casa na praia para ficar se aventurando. Então a gente acabou a pandemia. Bom, esse café vai ser padaria, na verdade, né? E daí padaria, boulangerie, e vamos por dentro de um guarda-chuva francês, que faz todo sentido, né? Todo bairro da França tem um monte de bistrôs e boulangeries. Enquanto você está falando, posso roubar alguma coisa? O que você indica para eu experimentar aqui? Os salgados são o croissant, os danishes, que são folhados com recheio, que tem o caprese e espinafre com ricota. O gougère, que é o pão de queijo francês, que é farinha, também... Sem glúten? Não, ele é farinha com... Me deu branco agora. Daí tem o pão de queijo 1000 gramas.
Aqui é o pão chocolate, é doce. Esse é o Viennoiserie também de cinnamon, de canela, aqui de uvas passas. Esse é o Bostock, que é um brioche com geleia de laranja e amêndoas. Uau! E também doce, claro. E os canelés, que é um clássico francês. Tem muitos cafés que servem junto com o cafezinho. Que é um bolinho de baunilha com rum. Eu amo que tudo que você falou, eu não conheço nada. Então estamos aqui pela primeira vez. Eu já fui pra França, mas assim, eu não consigo falar. Eu vou experimentar o pão francês, o pão de queijo francês, né? Ó. Então, vamos... A cara boa, tá com a cara boa. Gruyère. É com gruyère? Gruyère, exatamente. É farinha de trigo com gruyère. E tá fazendo muito sucesso. Ele é mais leve, mais suave. Tem essa força do queijo, é menos chiclete, né? Mas ele tem essa coisa do gruyère que também é bem intensa. E o croissant esse canelé é maravilhoso. Maravilhoso. Eu quero experimentar. Pega aqui, mano. Vou pegar um também. Adorei. Vamos todos. Aproveitar. Voltando pro papo agora, Paulo, que aqui a gente ficou 1 hora na comida e se deixar a gente vai ficar aqui o resto do dia. O que você trouxe do mundo de relações internacionais ou desse teu período aí profissional pro mundo da gastronomia? Tem algo que você aprendeu, que você fazia muito lá, que você fala, pô, isso aqui me ajuda no meu dia a dia hoje? Eu acho que a principal coisa nesse mundo do trading, principalmente em países fora do eixo tradicional, Europa e Estados Unidos, é que as coisas são muito diferentes e mudam o tempo todo. Então, por serem países também em desenvolvimento como o nosso, as coisas você tem que se adaptar muito rapidamente. E na gastronomia é o tempo todo se adaptando, principalmente quando você está em crescimento. Então, cresceu, tudo muda, né? Todos os processos têm que mudar e é isso lá no trading acontecia demais. Você focava num país e num produto, de repente você tinha que comprar o mesmo produto em outra cidade ou em outro país, as regras mudavam totalmente, você não podia ficar pensando muito no passado. É meio como o budget zero aí, pensar do zero. E isso a gente tem que fazer o tempo todo, claro, mantendo nossa tradição que a gente construiu até aqui, mas não deixando de estar antenado. Pode ficar parado. Exato. Legal. E lá, né, França, China, Angola, Brasil, onde você vê a melhor gastronomia e onde você vê o melhor cliente, o mais fácil e o mais difícil? Olha, peguei nessa, né? É muito difícil falar de melhor, mas eu acho que na China era um mundo de variedades, assim, tanto nas próprias regiões como entre as regiões, que você conseguia ficar 1 ano sem repetir prato nenhum. Apesar de que a forma de se cozinhar muitas vezes se repetia, tem bastante gordura. Tinha muita coisa de fora da China também? Sim, em Xangai, onde eu morei, já estava o mundo internacional muito forte. Jean Georges estava fazendo um super sucesso lá na época que eu morei. E vários países com a sua gastronomia lá. Mas a gastronomia chinesa em si, eu acho que é a que mais se varia. E você ia para o norte, o sul era mais agridoce, Xangai era mais frutos do mar, Pequim era mais salgado, enfim. Então, eles têm cachorro lá, né? Você experimentou? Eu experimentei, assim, sem querer. Não experimentaria de novo, mas é um gosto que parecia uma carne comum. É mais da Coreia, mas em alguns lugares da China eles têm. Não é uma coisa tão comum e que se fala assim abertamente, mas tem coisas mais recorrentes, como cobra, tartaruga. E ali você comia de tudo? Comia de tudo. Isso nunca foi uma questão. Tenho preferências, mas comia de tudo. E agora de clientes, melhores clientes, é muito difícil, né? Na China, acho que eles são muito servis, gostam muito de servir, principalmente os estrangeiros. E no o oposto do francês, né? Porque o francês, ele gosta que você ame ele, né? Eu sinto um pouco disso, eles são muito especializados, são poucos funcionários por cliente. E então ele é o senhor ali do comando. E acho que no Brasil é onde é o cliente mais interessado em trocar, participar, em conversar. Mais curioso, né? Total. Então acho que tem
E Angola é muito Portugal e as referências locais, africanas, antigas, que é uma boa mistura, e muito dessas coisas veio para o Brasil. Muito da comida brasileira veio de Angola, você reconhece muita coisa. Legal. E pensando um pouquinho nisso, Paulo, enfim, você deve ter trazido muitas referências para desenhar o que é hoje o Le Jazz, né? Você, seus sócios que trouxeram a ideia lá atrás e por aí vai. Mas você... hoje eu olho para o Le Jazz e eu vejo o Le Jazz como um francês menos formal do que a maior parte dos franceses que a gente encontra no Brasil, né? Porque a gastronomia francesa no Brasil virou muito um negócio, as pessoas até falam, é pratinho pequeno, é pouca comida, é coisa chique demais. Sim, sim. E o Le Jazz não, ele veio com uma pegada mais de bistrô, um francês um pouco mais informal. Como é que você, enfim, conta um pouquinho dessa história, né? De como é que foi a construção do Le Jazz, o posicionamento para construir o que vocês construíram hoje? Acho que é muito disso que você falou. Quando a gente morava lá em Paris, a gente via os bistrôs, a comida francesa do dia, como uma coisa do dia a dia mesmo. Então, a gente fazia todas as nossas atividades assim, especiais e ordinárias dentro de um bistrô. E chegava aqui no Brasil, não via muito disso, né? Então, a gastronomia francesa aqui era muito de mais formal mesmo, com preços mais altos, porções menores, e um ambiente um pouco mais chique, mais silencioso. As pessoas se arrumavam, se preparavam, então tinha essa áurea. E aí a gente falou, putz, vamos trazer alguma coisa que a gente possa ir todo dia, em qualquer área, um restaurante de bairro. E aí foi que surgiu a ideia, principalmente dos meus sócios, Chico e Gil, né, que eles conceberam, eles chegaram pra gente já com um conceito escrito do que era, né? Então a gente chegou e falou, nossa, faz todo sentido. E trouxe essa questão da água de graça, mas trouxe assim, vamos fazer o que eles fazem lá. Nem tinha pensado se isso ia virar alguma coisa e de repente viralizou, né? Na época nem tinha tantas mídias sociais, mas já saiu na primeira crítica gastronômica. E teve uma crítica logo do Luiz Américo que falava que o Le Jazz, que todo bairro devia ter uma banca de jornal, uma padaria e um Le Jazz. Então foi assim, a mídia acho que fez uma leitura muito boa do que a gente tinha escrito ali no papel. O que vocês queriam representar de fato, né? Exato. No Le Jazz. E essa coisa da água também, que a gente mantém até hoje. E é uma coisa natural de um bistrô mesmo. E é uma coisa que, enfim, vou tentar deixar uma dica aqui pro pessoal que tá ouvindo a gente. Eu falei com você um pouco antes da gente entrar aqui, né? Eu acho que o Le Jazz, ele... Quando eu penso em restaurante, gastronomia, uma das coisas que as pessoas... Todo mundo fala, eu amo pizza, vou montar uma pizzaria. Eu amo padaria, vou montar uma padaria. Eu amo isso, aquilo. E as pessoas estão muito mais apegadas com a ideia do que com, de fato, é o negócio. O Le Jazz funciona almoço e jantar todo dia. E muito bem, né? E muito bem. Você almoça no Le Jazz, você fala, putz, aonde vamos almoçar? Vamos no Le Jazz segunda-feira? Puta, é um puta almoço. Sábado com a família eu quero jantar à noite. Vai no Le Jazz, é um baita de um jantar legal. Então, assim, o tipo de gastronomia, o tipo de experiência que vocês entregam, e aí eu acho que isso deve falar muito sobre os números do negócio de vocês e dos restaurantes e do que vocês entregam e do sucesso, crescimento, etc. Que cara, vocês têm um modelo de negócio, um conceito de negócio que tem 14 ocasiões de consumo na sua semana, né? E uma pizzaria, por exemplo, às vezes tem 3, 4, domingo à noite e quarta-feira. Sim. A gente esteve aqui com o Zé Orlando, ele falava, meu dia é quarta e sábado. Feijoada. Então tem que ser um lugar grande, né? Exato. Então, assim, eu acho que o Le Jazz conseguiu, como poucos, construir esse conceito. E não só isso, como consegue ter o almoço e o jantar, né? Exato. Porque a grande dificuldade dos restaurantes ou ele bomba no almoço ou ele bomba no jantar. Exato. Como é que você faz? Eu não sei qual é o horário mais cheio do Le Jazz, eu não faço ideia. Acho que depende um pouco da localização. Mas acho que o mérito mesmo é da bistronomia francesa. A gente, na verdade, trouxe para cá... Só conseguiram fazer bem feito. Acho que aí é um desafio, né? Não é impossível, mas é um desafio importante para você fazer e cuidar da qualidade, do padrão, do serviço, de todos os detalhes, né? Mas é o mérito de um bistrô, que é você poder fazer um ambiente, um lugar para todas as horas de consumo. Todas as horas. E a gente sabe que a experiência do cliente é fundamental para o sucesso de um restaurante. O que você acha, na sua opinião, a importância, como é que vocês trabalham essas experiências memoráveis para os clientes dentro do Le Jazz? Eu acho que o cuidado com
a experiência do cliente, ela é fundamental, mas assim, mais do que isso, ela, no Le Jazz, por exemplo, ela começou com os meus 2 sócios trabalhando no dia a dia, um na cozinha e um no salão, por 3, 4 anos no Le Jazz Pinheiros, até a segunda unidade eles começaram a se dividir. Foi de 2009 a 12. A 12. Tá. E aí eles eles conheciam tanto e estavam tão entregues que eles começaram a criar a cultura que eles queriam, né, do Le Jazz, mas deles basicamente, que virou do grupo, para os seus funcionários, para os clientes, e aquilo se consolidou, se solidificou muito bem. E aí pra gente foi uma das grandes forças que disseram, acho que dá para crescer. E de lá para cá, a gente sempre manteve os nossos olhos muito atentos a detalhes, então a gente faz o papel, às vezes a gente está mais dentro da operação, às vezes mais na retaguarda, mas a gente sempre está muito atento ao que o cliente está sentindo. Claro que às vezes a gente peca e, enfim, a gente ouve muito as sugestões dos clientes o tempo todo, né? São quase 50 mil clientes por mês, agora com a Boulangerie está quase 60 mil clientes por mês, então é muito volume mesmo de fluxo. E aí a gente, com esse olho, fica de olho em detalhes, que é onde faz a diferença para o cliente. E hoje a gente tem um gerente de experiência do cliente, uma pessoa que também tem um background. Roda todas as casas só focado nisso. Só focado nisso e se relacionando com as outras áreas. Um gerente de experiência do cliente? Acho que aborda um pouco pra gente. Conta pra gente, é que eu fiquei curioso. Tem um monte de gente que não colocaria isso. Na verdade, ele é um complemento ao papel dos sócios para fazer isso, porque a gente acaba fazendo de forma natural, não estruturada, processual. Perfeitamente. A gente até tem os nossos momentos processuais, mas a gente vai também nos momentos de lazer e tal. E a gente profissionalizou essa função. Então é alguém que também vai nas lojas como cliente, só pra ser o chato ou até mesmo como para observar, de observação. E aí ele olha desde quadro torto, uniforme dos clientes, aparência, uniforme dos funcionários, postura, se as mesas estão bem arrumadas, se os pratos estão nas porções, com a qualidade, tudo certo. É mais olhando detalhes, porque quem está na operação, eles são muito treinados, mas o olho... Fica no piloto automático, essas coisas passam. E o olho não está mais... aberto a detalhes, né? Muitas vezes. Às vezes sim, e aí tem essa pessoa se relacionando com a operação o tempo todo, ou com a manutenção, para que a coisa seja consertada, né? Paulo, desses 50 mil clientes, vocês têm um dado que faz com que vocês tomem outro tipo de decisão ou decisões mais assertivas? Como é que vocês criam esses dados dos clientes? A gente tem os nossos sistemas, o BI também, que tem muita informação, até mais do que a gente dá conta. A gente sonha num dia assim ter mais áreas de estratégico e de performance para poder analisar tudo que tem lá. Mas a gente olha muito dados, né? É uma empresa que gosta muito de dados e fatos. A gente brinca isso o tempo todo e fica olhando tendências, né? Fica olhando o que está acontecendo na hora do almoço, dia de semana, na loja X, o que está acontecendo no jantar no domingo à noite, final de semana na outra loja. Olha o mix de vendas de cada um e tem que sempre olhar de novo, porque uma coisa que você olha 6 meses depois pode estar diferente. Então, a gente faz muitas reuniões de análises e trocas. Tem alguma ferramenta que vocês usam, Paulo, para fazer análise ou Excelzão, baixa do sistema? A gente usa o BI, né? O nosso BI. Vocês têm um BI. O próprio sistema que a gente usa, ele montou um BI para organizar tudo em relatórios e gráficos. A gente tem que só passar os indicadores que a gente quer. E às vezes eles não têm todas as ferramentas, a gente faz na mão mesmo. Legal, muito bacana. E Paulo, vocês começaram então, enfim, pelo que você contou, a expansão do Le Jazz em 2012, né? Foi onde vocês falaram, vamos começar a abrir outras frentes. Como é que foi esse processo? O que você acha que foi o diferencial para fazer dar certo, né? Porque uma coisa é dar certo lá em Pinheiros, com vocês 3 no dia a dia, tocando bumbo, outra coisa é dar certo com 6 unidades, né? Eu acho que a principal coisa para o passo de abrir a segunda loja foi esse tempo de 2, 3 anos que a gente teve para maturar
Era uma coisa muito de amigos fazendo um primeiro negócio ali, de bairro, e de repente deu tão certo que a gente teve que se debruçar e falar, temos que fazer isso muito direito, é uma responsabilidade muito grande. Não é mais uma brincadeira. Não é mais uma brincadeira, tá um barulho muito grande, as filas o tempo todo. Então tinha isso de carros e carros indo embora que não conseguiam entrar, então tinha esse sinal de que podia ter uma oferta maior. E como que vocês escolheram as localizações? Usaram dados para isso? Como é que foi? Então, aí a gente sentiu primeiro que com essa demanda alta, e depois de 2, 3 anos que a gente tinha já uma energia nova para a inauguração, a equipe estava pronta, então dava para a gente falar de passar alguns para uma outra loja e dar oportunidade. Exato, e a equipe passa a ser um problema se você não cresce, né? Sim. Você precisa em algum momento dar espaço para quem é bom crescer. É natural que as pessoas queiram se desenvolver e se não der lá, também vão procurar outro espaço, e às vezes tudo bem também, faz parte, não dá para crescer só por essa pressão. Então tem que ser por uma conjunção, precisa ter energia, equipe, capital e coragem, né? Ousadia. E acho que foi o momento que a gente conseguiu fazer, e a escolha veio muito de... Naquele momento, a segunda unidade foi que bairros que a gente conhece, frequenta, conhece as pessoas. Então foi natural, foi Jardins na Rua Melo Alves. Né? O próprio Chico morava ali na Tietê, e a gente é muito próximo, muito perto da nossa vida. Aí hoje é Jardins. Aí em seguida veio o Shopping Iguatemi, Pinheiros, Jardins, Shopping Iguatemi em 2013, depois o Petit do lado lá em Pinheiros, Petit Bar, e Genópolis em 2019 no Shopping Genópolis, naquele boulevard delicioso. Que explodiu lá também. Assim. E aí a gente escolhe os pontos quando a gente sente que é o ponto. Então, a gente roda bairros que a gente se identifica, que a gente acha que tem a cara dos nossos clientes e a cara do Le Jazz, e espera. Vai olhando, mas vai ouvindo propostas e muito de shoppings também, às vezes o que eles têm naquele momento é uma coisa dentro, que não tem varanda, que não é nossa cara. Então a gente também não deixa essa pressão externa ou até a nossa vontade de crescer passar por cima de ser o melhor ponto pro Le Jazz. Bom, então temos aqui uma lição, né? Tem que tomar cuidado com o ponto. Às vezes a pressão de crescer faz, pega qualquer um, aqui é demais, vamos fazer, tem que fazer logo. Tem algum outro cuidado, Paulo, que você acha que tem que ter para expandir? Acho que, né, todo mundo fala, vocês estão abrindo um a cada 2 anos. Não é verdade. Teve um ano que a gente abriu de um ano para o outro, porque rolou, a gente teve essa condição, e teve depois com a crise de 2015 e 2016 que a gente ficou quase 4 anos sem abrir, porque assustamos, porque a gente achou que não era a hora. Então... quando você tem que ter um pouco de intuição, a gente usa muito nossa intuição. Acho que quando vai crescendo também tem que usar muitos dados. E acho que tem empresas que fornecem esses dados, mas eu acho que tem que ter essa sobra, eu fico com essa sobra de energia, de capital e equipe, e sem se deslumbrar com coisas que os outros gostam, mas que não estão na sua essência, e sem pressão do mercado. Você já não abre há tanto tempo, ou um shopping está oferecendo uma coisa maravilhosa, mas é o shopping certo, mas não é o ponto certo. Então a gente também tem que se segurar e, enfim, segurar a Paulo, ansiedade. Temos novidades por agora? Olha, acho que essa tem tudo a ver com o que a gente estava falando aqui, né? O próximo passo é quando tiver essa folga. A gente acabou de abrir faz 1 ano, né? A Boulangerie, que é um espaço grande, com uma equipe grande, então a gente ainda está ajustando detalhes e bastante dedicado. Mas a gente sempre ouve, a gente está com o radar sempre muito ligado, mas não temos nenhum plano pronto nesse momento. E vocês organizam alguns eventos, né? Quais benefícios você acha que isso traz para o restaurante, assim? Porque a gente vê muitos restaurantes hoje, cada vez mais, querendo fazer evento, já fechar em momentos que não está rolando tanto, enfim, fluxo. E eu queria saber do Le Jazz como é que funciona aí. Hoje a gente não tem uma área ou um orçamento dedicado a marketing, investimentos de marketing especificamente, né? É uma coisa muito pontual. O que a gente acaba fazendo nesse sentido é
envolver a marca Le Jazz em alguns eventos ou festivais que tenham muito a ver com a nossa alma. Então, festival de cinema, de curtas, ou festival de música, de jazz, a gente participa, às vezes com apoio, às vezes com patrocínio, às vezes operando alguma coisa lá. Os eventos gastronômicos, a gente faz questão de estar junto, né? O Taste of São Paulo, a gente está desde o começo e é um momento também de mostrar para o público maior do que o que a gente consegue atingir com as lojas e estar junto com os colegas da gastronomia, que é um prazer muito grande. E tem o evento da Rua dos Pinheiros, que é aí você tá de frente para a rua e muito democrático também. Então essa é a nossa forma um pouco de divulgar, de se relacionar com o público fora dos restaurantes. Bacana. E dentro do Le Jazz, como é que vocês equilibram, né, essa questão da gastronomia tradicional francesa com inovação? Porque lá eu sempre encontro um pouco de tudo, né? Vocês estão sempre inovando, fazendo alguma coisa nova. Como é que é essa cabeça para a questão do conceito? O Le Jazz tem essa pressão, né? Essa naturalidade de ser um cardápio clássico de bistrô francês. Então, a gente fica se provocando muito para fazer inovações, mas o esqueleto do bistrô não tem muito para onde fugir. É meio 80% de lá que se você não tiver, você não é um bistrô. Então a gente fica muito brincando com esses 20% que sobram para inovar. E aí a gente tem muito mais ideias e vontades. Nessas viagens que a gente tenta ir para Paris uma vez por ano, para a França. Esse ano passado a gente foi para Nova York para buscar referências e às vezes outros lugares também. Então a gente tem muito mais, a gente está muito mais exposto a coisas legais e vontades do que a gente consegue mexer no cardápio. E é sempre uma briga. Então quando a gente precisa colocar alguma coisa, quem vai tirar, né? Qual que vai tirar ali? Aí você tira, já vem aqueles clientes habituês antigos que falam e dói nosso coração, e às vezes é mais ligado a um dos sócios, e aí vem. Então é uma complexidade enorme fazer essa inovação, mas a gente quer fazer, acho que os clientes também querem, a marca precisa ter essa... Não, mas eu acho que você deu uma dica aqui também, que eu acho que é muito valiosa. Cara, você tem a essência do seu conceito. Então, 80% do seu cardápio... Mas você segue, né? É isso. É isso que é importante. 80% do seu cardápio não pode ser mexido, tá ali, é a essência. Eu tenho um grande problema com um restaurante que faz tudo ao mesmo tempo. Tipo, a pizza junto com o cheeseburger, junto com o japonês. Não tem como. Não tem como aquilo dar bom. Exato. Não tem posicionamento, não tem conceito. Então, é importante você falar em manter a essência e deixar 20%, né? Pra sonhar. É isso. Acho que tem uma história muito legal do começo, que a gente tinha mais sócios, né? E os dois, quando montaram o cardápio, estavam também um pouco inseguros de inaugurar um projeto novo. E aí a gente ia e falava, pô, põe aquilo. Minha mãe falou que foi lá e pediu pra pôr aquilo. Aí chegou momentos que os dois falaram, vocês são sócios, legal, mas a gente tem um conceito muito claro na nossa cabeça, a gente vai se apegar a isso, não é por mal, não é pessoal. Enfim, doeu um pouco, né? Até para conseguir mesa, a gente não tinha nenhum benefício e também era um pouco estranho, mas depois a gente começou a ver muito valor nessa rigidez, que na verdade era uma proteção do conceito. É isso. Então, depois que eu entrei, foi muito natural viver isso porque normalmente o sócio, o investidor de um restaurante, ele acredita que ele está de alguma forma se inserindo num sonho dele, né? Agora eu vou poder comer o prato que eu amo no meu restaurante, eu vou poder chegar a hora que eu quiser e ter minha mesa. Levar meus amigos. Que eu acho super legal, tá? Eu acho que dá para ser feito. Às vezes tem espaço um pouco. Que esteja alinhado que esse é o objetivo do negócio. Se o objetivo é, de fato, construir uma marca, um conceito sólido, um negócio sólido, não dá para ter esse tipo de luxo, né? E depende do sócio. Tem sócio que é mais alinhado com o conceito, outros são menos. Então, quem está lá no comando que precisa saber a hora de abrir ou não abrir, para quem abrir. Eu gostei da ideia. Tem uma matriz, né? Na sua opinião, o que você acha que o empreendedor ele tem que ter, especialmente para investir em restaurante? Acho que o maior desafio hoje, que eu acho que também faz com que muitos acabam fechando muito rápido, é a questão do conceito. A primeira coisa para você entrar com um empreendimento gastronômico é ter um conceito muito claro do que ele vai ser
E nem que ele seja uma referência de um lugar, algum que você conheça e tal, mas que você consiga descrever ele como se você estivesse descrevendo uma pessoa, já com todas as características dele. Então, e também ter certeza que a cidade, o bairro, a rua que você vai montar precisa daquilo, ou vai caber aquilo. Conceito, né? Então, tem que separar muito as ambições pessoais, as ansiedades, ou as vaidades. Até os gostos, eventualmente. Acho que quando junta conceito com o seu próprio gosto, melhor. Mas se você quer empreender, quer fazer uma coisa que dê certo, mas que não é... Você não gosta da gastronomia e vai fazer mesmo assim, tá tudo certo. Mas que tenha um esqueleto conceitual muito bem feito, de produto, de localização, de ambientação, de serviço. Engraçado isso, né? A questão do conceito. Esses dias eu estava batendo papo com um amigo meu, contar essa história que eu acho interessante. E a gente estava falando, importância do conceito para um restaurante. E aí eu dei um exemplo que eu fiquei com isso na cabeça depois, eu acho que, cara, vale muito para a gente exemplificar a importância do conceito de um restaurante. Se a gente pegasse as 5 entradas que mais vendem em restaurantes da capital de São Paulo, e os 5 pratos que mais vendem em restaurantes da capital de São Paulo, colocasse tudo num cardápio e abrisse um restaurante, ele ia falir. Porque ele não ia ter identidade. Ele ia ser um pouquinho de cada coisa, ninguém ia se identificar, e é um pouco do que você falou. Definir bem claramente a persona daquilo ali. Porque o consumidor, ele precisa se identificar com aquilo. Exato. E se aquilo não tem cara, não tem identidade, não é nada. Porque você vai querer agradar um cliente que pediu, uma mãe de alguém, você vai agradar todo mundo e não vai agradar ninguém. Vira como se fosse assim, não me leve a mal, mas um restaurante de clube que pode tudo. É isso. E que, tipo, putz, não vai ser o melhor. Não, mas é conveniência, né? Exato. Vai ser conveniência. Exatamente. Que também é um conceito, né? Você ser conveniência, não deixa de ser um conceito e pode ter muito sucesso. Restaurante de quilo. Sim, com certeza. Sem dúvida. Vamos lá, chegamos na parte que a gente vai te conhecer um pouco melhor. Paulo, pedir delivery ou sair para comer? Os dois. Tem hora para tudo, principalmente quando você tem filho. Eu adoro sair, mas com filho pequeno eu faço bastante delivery também. Eu prefiro sair para comer, mas eu também peço muito delivery por causa das crianças. Igualzinho, mesmo problema lá em casa. Legal. O que você não come de jeito nenhum? Não tem. Sério? Até cachorro? Pô, já... Esse é uma questão que eu não tenho. Eu tenho preferências, mas coisas que eu não provo, e eu até tenho muitas discussões com os meus filhos, né? Porque eles estão cheios de... Não quero. Mas já vi que cada um é de um jeito e não adianta forçar, que às vezes é até pior. Mas eu experimento de tudo. Uau. Doce ou salgado? Salgado, certeza. Mas você pegou um doce. Para acompanhar vocês, acabamos de almoçar, tomar um café. Agora, entendi o raciocínio. Sobremesa, né? Eu fui nos dois, ó. Eu já comi um tiramisu hoje, agora mandei um canelê aqui, tá maravilhoso. Agora só vale nome de restaurante, tá, Paulo? Qual a melhor pizza? Pode ser mais de um? Pode. Pizza Carlos. Carlos Pizza. Carlos Jardins. Pizzas. Tá sempre entre as mais votadas. Jardins, Linda e Vila Madalena também. Melhor sushi? A Sushi Game, que eu vou desde que eu nasci, desde pequeno com os meus pais, até hoje, naquela galeria na Manuel da Nóbrega, vizinho do Can Sushi. Enfim, ele é pro dia a dia, mas é maravilhoso. Fiquei curioso agora. Melhor hambúrguer, Paulo? Zedeli. Zedeli também sempre tá nos tops aqui. Restaurante que tem a melhor comida brasileira? Jequitaia. Boa escolha. Melhor sobremesa? Sobremesa. Boa pergunta. Esse eu acho que eu vou... Nenhum restaurante que você lembre assim? Que eu não sou muito dos doces e eu não vou num restaurante por causa dos doces, mas minha mulher vai. E ela adora os do Casa Europa, por exemplo. Adoro. Sua comida favorita? Comida japonesa. E aí você vai... No Sushi Game, eu vou muito no Hamacho na Pedroso, que só tem sushi e sashimi. Eu moro em Alto Pinheiros, vou muito no Tanuki também. Adoro o Shin Sushi, em Paraíso. Shin é famosíssimo também, muito bom. O Kansuki. E adoro esses pequenos por aí na Liberdade também. A Liberdade tem uns achados assim, que você entra, sobe uma escadinha e tem um sushi de comer chorando. Assim, tem o Kabura, tem coisas muito boas. E aí um achado, né? São Paulo é o lugar para comer, né? Sim. A comida japonesa, sem dúvida.
E chegamos no momento panela de pressão. Qual momento, assim, de toda a sua carreira que você olhou e falou, sentiu uma pressão e um desafio que você teve que lidar e se virar e resolveu? Acho que o mais recente, assim, foi quando a gente teve no Le Jazz uma situação com um cliente que, enfim, que nossos funcionários acabaram lidando de uma forma, o cliente achou que que não foi bem acolhido e acusou o Le Jazz de homofobia. E a gente tem uma preocupação tão grande com diversidade em geral e isso, ele na verdade ligou para um amigo, ator de televisão, contou a história, esse amigo postou nunca mais piso no Le Jazz e pôs no Twitter, ele nem tinha ido, contou histórias confusas e isso viralizou e, enfim, a gente não conseguia contato com esse cliente que também aí depois disso não quis se manifestar, enfim. E a gente teve que fazer aí uns dias de justiça social das mídias sociais, muito duro e uma coisa que a gente nunca tinha vivido. Mas foi um processo aí também de manter a calma, de saber que estava fazendo a coisa certa, né? A gente deu muitas entrevistas. De alguma forma, contato com o cliente, trazer ele de volta? O cliente não quis contato porque a coisa tomou uma proporção que... Talvez nem ele esperava. E aí a gente se posicionou com todas as entrevistas de rádio e televisão. Como posicionaram? Acho que é legal a gente contou a verdade total e absoluta que foi o que de fato aconteceu, né? Tinha um outro cliente que ficou bebendo do almoço ao jantar e nessa noite eles se esbarraram e ele começou a fazer xingamentos para essa pessoa e que ela se sentiu atacada de forma homofóbica. E com uma certa razão, porque estava sendo atacado, pelo que eu entendi. Ele estava, né? E aí eu acho que não se chamou a polícia na hora certa. Eu acho que o serviço ali acabou trocando de mesa, devia ter feito outras coisas. E foi uma fatalidade, assim. Acho que foi uma junção de essa gestão de crise é um negócio complexo no restaurante, Paulo, porque qualquer coisa pode acontecer. E hoje com as mídias sociais, isso amplifica muito, né? E era um cliente super da casa, querido. É um querido ainda, apesar desse distanciamento, mas aí foi, acho que a gente seguindo dia após dia, falando repetitivamente que a gente acreditava, mas também acendeu alguns alertas para a gente cuidar de mais treinamentos internos. A gente trouxe um canal de denúncias internos, a gente trouxe treinamentos de consultorias para falar sobre letramento, de tudo que é possível. Então, também trouxe lições. Legal. Bacana. Olha, foi uma das únicas histórias que não foi pandemia. Foi muito legal. Obrigada, viu, Paulo? A maior parte chega aqui e fala, pô, tem outras para falar, com certeza. Pandemia não foge, não. Legal. E, Paulo, conta pra gente, o que você acha que é a principal característica para ser um empreendedor da gastronomia? Acho que é ter flexibilidade, resiliência, né? Não se abalar nos primeiros momentos de dificuldades. E se apegar, acho que sendo um pouco repetitivo, ao conceito e ter parceiros, sócios ou funcionários que sejam complementares a você. Guardiões e complementares. Paulo, queria muito te agradecer. Foi muito especial ter você com a gente. Agora chegou a hora da gente comer de verdade, porque no programa a gente só finge, né? Maravilha. Vamos aproveitar. Foi um prazer, obrigado pelo convite. É um prazer maravilhoso aqui papo, essa troca. Parabéns pela história. A gente aprende muito também quando assiste os programas de vocês. Fala o Instagram do Le Jazz aí, o seu. Le Jazz Brasserie, Le Jazz Boulangerie e Le Jazz Petit. Pronto. E o meu é Paulo Bittelman. Só seguir gente, lá, pessoal. Só seguir. Semana que vem estaremos de volta com muito mais novidades para vocês. Então, te aguardo, não é isso? É isso aí. E segue a gente, @match.gastronômico. Já segue também no YouTube, no Spotify, em todos os canais. Amamos vocês, galera. Um beijo, até semana que vem. Valeu, pessoal. Obrigado, prazer. Realização Jovem Pan News.